De Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Lucy, que ela vai ministrar agora a Sua palavra. Senhor, eu te peço no dia de hoje, que o Senhor venha estar usando a Tua serva com poder, Senhor. Abençoa, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha usar os Seus lábios para falar com a Tua igreja, Senhor. E que cada palavra, Senhor, ministrada venha, Pai, ao encontro dos nossos corações, ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Eu te peço na manhã do dia de hoje, usa a tua filha com o teu poder. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meu igreja. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço a oportunidade que Deus me dá de ministrar, falar da palavra dele, que não é fácil. Hoje a palavra é breve, só umas folhinhas. 2 Pedro 3. A vinda do Senhor. Quando a Ivanilde falou para eu trazer a palavra, ao falar com Deus, orar a Deus, eu pedi para Deus que me desse uma palavra sobre a volta dele. Nesses 13 anos, 12 anos que eu tenho servido ao Senhor, eu tenho pouco ouvido. Eu lembro muito que eu tinha uma vizinha, que ela era crente, uma senhorinha, bem senhorinha, e ela falava muito sobre a volta do Senhor, né? E aí depois, na minha vida adulta, às vezes eu estava vindo da cidade de carro e lá tinha uma placa, Jesus está voltando. E eu falava grande coisa, pensava comigo, que bobeira, né? Que esse povo coloca na placa. Como é triste quando nós andamos num mundo cego, né? Quando nós desprezamos aquilo que nós não conhecemos. É o cuidado que Deus, como Deus é misericordioso. Graças a Deus Ele me resgatou há 12 anos, né? Graças a Deus Ele tardou, né? Para vir, né? E me resgatou. E isso tem sido pouco dito, né? A gente fala muito das aflições e das circunstâncias do dia a dia. Mas da volta do Senhor, pouco temos ouvido. A vinda do Senhor. Eu vou ler esse capítulo. A vinda do Senhor. Vou começar aqui no 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, o qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para que a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que ele sejais achado imaculado e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A minha oração é que o Senhor me use para falar sobre a volta dele. Eu não tenho pretensão em falar sobre escatologia, né? Que é sobre os últimos tempos. Nem ser nenhuma teóloga, porque eu não sou. Eu tenho a pretensão de falar da palavra de Deus. Assim como nós temos falado todo dia, no nosso levantar, no nosso deitar, quando nós dormimos, quando nós acordamos, nós glorificamos o nome do Senhor. E essa é a minha pretensão. Essa palavra, há uns 8 anos, Deus me deu. Tinha uma pessoa internada.
E eu estava trabalhando e eu soube da notícia que ela estava internada, tinha já uns 8 dias, ela saiu do trabalho e se internou porque estava com gripe. E eu soube dessa notícia que estava internado em Tremembé, nem a esposa, nem a família, ninguém tinha ido visitar ainda. Porque ele era só uma gripe, achou que ia ser rápido e foi se estendendo os dias e ninguém foi. Porque achou que não tinha necessidade, falava com ele por telefone, ele estava no isolamento. E eu, naquele dia, na hora eu levantei, quando eu soube da notícia. E me deu vontade de ir lá em Tremembé, pertinho, né? Saí de Arthur Alvim para Tremembé. E me deu uma vontade assim, enlouquecida de ver esse homem. Mas eu fiquei enlouquecida, parei todo o meu trabalho, fui falar com a mãe dele. Ela falou, não, mas calma, tá tudo bem, é só uma gripe. Eu falei, você me dá o telefone dele. Daí liguei, falei, eu já contei esse testemunho aqui. E eu fui, estive lá. E no dia que eu fui, nós tivemos, daí foi eu e a dona Nair. As irmãs sabem que é a irmã aqui entre nós. Na época ela tinha acabado de ficar viúva, eu falei para ela, vamos arrumar outro problema para a senhora sair um pouco do seu. Eu falei, então vamos... E nós estivemos lá no hospital, teve vários impedimentos, tivemos só 10 minutos para entrar. E Deus me deu essa palavra para falar para ele. E aí, porque nós tivemos 10 minutos e nós já entramos na sala, a dona Nair preocupada, ela já mandou ele estender a mão. Ela, você crê que Jesus pode te curar? E aí ela falou assim, então levanta a mão, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Ela já fez rápido o apelo. Foi muito rápido. Menos de 10 minutos. E lá naquele hospital é muito rígido o tempo de visita. E aí nós oramos para ele, apresentamos ele ao Senhor, ele aceitou Jesus, ele saiu da presença de Deus, ele tinha 13 anos. E naquele dia eu li essa palavra para ele. Eu falei assim, olha, mais importante que a sua saúde é a sua alma, Senhor, é o que você acaba de fazer. E aí ele chorou muito naquele dia, muito, muito. E aí passou um final de semana, a família inteira querendo me perseguindo, queria me matar, porque eu fui lá e fiz ele chorar. E eu queria que ele aprendesse de Deus, e queria só falar de Deus. E todo mundo querendo brigar comigo. Fizeram uma reunião no domingo para ir falar comigo. Porque eu não podia ficar indo no hospital, se nem a mãe e a filha, a esposa tinha ido, para que eu tinha ido, né? O que é que eu fui fazer lá? Na segunda-feira ele entrou em óbito. A mãe dele me ligou desesperada, perguntando se nós tínhamos feito o apelo. Olha como nós estamos apercebidos de que o Senhor está voltando. Ele voltou na segunda-feira para aquele homem, que achava que estava com uma gripe, saiu do serviço e foi. E Jesus voltou e salvou. Como nós precisamos estar preocupados com aquilo que o Senhor tem para nós. Como nós precisamos estar conectados com aquilo que o céu tem para nós. E aqui nessa palavra, no versículo 12, diz assim, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Então, quando nós vivemos no nosso dia a dia, nós percebemos que é interessante, como que você aguarda e apressa. Né? Nas coisas do mundo, quando você olha para isso, não tem como você aguardar e apressar. Porque são coisas opostas. Se você aguarda, você fica parado. Se você apressa, você está fazendo alguma coisa. Mas na palavra do Senhor, aguardar é o que nós estamos fazendo. Hoje aqui. Nós estamos aguardando e apressando. Nós estamos buscando a palavra dele. Nós, apesar das dificuldades e das circunstâncias do dia a dia, nós estamos nos apressando quando nós oramos e intercedemos por uma vida. Nós estamos aguardando e apressando quando nós visitamos um ente. Nós estamos aguardando e apressando quando nós estamos servindo o Senhor de todo o nosso coração. É diferente o aguardar e esperar, porque no dia a dia, esse é o que nós estamos fazendo, aguardando e esperando. Mas no dia a dia nós vamos vendo que tem algumas pessoas que parecem que elas foram levantadas para ser fiscal de Deus, né? Então nós estamos só aguardando, não está apressando, porque quando ela se apressa ela vai fazer a obra, né? Ela está servindo ao Senhor, mas quando ela está só aguardando ela é fiscal. Como que Deus ainda não viu isso? Não é assim? Como que ele nada fez ainda? Lá em Jonas 4, a palavra diz assim, Jonas, é interessante o livro de Jonas, que no livro 3, Deus manda ele cumprir uma ordem, que é ir falar com o povo em Nínive, e ele fica revoltado, ele faz de tudo para não ir. Nós conhecemos essa palavra, faz de tudo para não ir. Ali no 3:3, ele levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E
E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Ele entra com raiva na cidade, falando com o povo, né? Tendo a certeza que aquilo não vai servir para nada, mas de que ele está trabalhando para o Senhor. Ele não está servindo o Senhor, está cumprindo uma tarefa. E aí Jonas, ele entra com aquela raiva e falando, só que o povo se converte, né? Isso chega aos ouvidos do rei, e eles todos entram em jejum e faz. Jonas aqui, ele está aguardando, né? Porque ele é salvo. Então, ele está garantido na salvação dele. O que me importa aqueles que fazem? Jonas não tem a misericórdia do Senhor, não é? Apesar de estar aguardando, ele não está andando com o Senhor. Ele está fazendo o que o Senhor quer, mas não está fazendo com o Senhor. E aí no capítulo 3:10 ele diz assim, Deus fala: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria o que não fez. Aí no 4, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Olha que coisa interessante. Jonas estava aguardando, né? É um fiscal de Deus. Fica revoltado porque o Senhor... Imagina como que nós somos no dia a dia se nós não fazemos isso. Nós ficamos vigiando do lado de fora e fiscalizando, olhando com raiva, com ódio. Às vezes alguém pede oração e aí você fica... E se eu orar, que folgado? Eu oro com sede e eu, né? Às vezes a gente tem umas imaginações meio que torpe, não percebe, né? Às vezes nós não nos vemos no espelho e temos algumas dificuldades. E aí no 2, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Que coisa linda, que Deus maravilhoso que nós servimos. É difícil entender, isso não é fácil. Quando nós olhamos para Jonas, nós falamos: nossa, como Jonas foi, só aguardou. Mas nós somos um Jonas. Como é triste nós nos vermos e enxergarmos como Jonas, com essa falta de amor, de misericórdia. Nós estamos vivendo num período de informação fácil, né? Eu vou falar por mim, quando eu era mais nova, as informações que eu tinha na idade que minha filha tem hoje, com 14, elas eram bem menores. Antes nós buscávamos conhecimento, então você ia para a biblioteca, você ia ler a Barça, as enciclopédias, então você buscava conhecimento. Hoje em dia você não busca conhecimento, porque as informações te engolem, as informações te afundam. As informações servem para te deixar com ódio, com raiva. E aí você acha que essas informações que você recebeu te tornou um sábio. Você vê uma informação e já tem uma tese e uma teoria. Nesse mundo de informação fácil, nós estamos vivendo uma dificuldade que nós não estamos apercebendo. Que o príncipe deste século cegaria o nosso entendimento. É para isso que ele está. Veio para roubar, matar e destruir. E uma das formas para matar, roubar e destruir, cegar o nosso entendimento. Nós estamos vivendo num mundo de curte e compartilha sem perceber o que curte e o que compartilha. Nós vivemos num mundo onde as coisas entram no nosso lar, entram na nossa cabeça e entram no nosso coração, e quando você balbucia e quando você fala, você não está cheio da palavra de Deus. Você está cheio de ódio, de raiva, de ira. Por que o Senhor ainda não entrou por providência? Como que Deus permite que ele esteja ali naquele púlpito? Como que o Senhor permite que ele faz? Como Jonas. Nós não estamos percebendo que o Senhor virá. E ele diz aqui para nós, aguardando e apressando. Quem é que está se apressando nesse mundo para a vinda do Senhor? Nós estamos preocupados com aquilo que nós ainda não recebemos e aquilo que nós não temos. Com o carro que não comprou, com a casa que não comprou, com a parcela que não pagou, com a conta que não fez. Nós estamos mais preocupados com isso.
Nós estamos mais preocupados e embaraçados com as coisas da vida do que com o nosso dia a dia. Nós estamos passando por um momento muito difícil no país. Nós estamos passando um momento difícil no mundo, onde todo dia você escuta uma tragédia e alguém que sofreu. Onde você escuta uma tragédia coletiva, onde você escuta uma tragédia na família, onde você escuta uma tragédia do teu lado, todos os dias. E aí eu me pergunto, Senhor, eu estou aguardando e apressando? Todos os dias. Eu quando estudava essa palavra, eu perguntei para a Júlia. Falei, você acredita que Jesus vai voltar, minha filha? Ela, claro. Eu falei, e aqui, daí eu li esse versículo para ela, aguardando e apressando. Eu falei, você está aguardando? Ela falou, estou. Eu falei, como que você aguarda? Ela fez um comentário. Daí eu falei assim, e você acha que você está apressando? Ela, eu não sei como que é que eu vou me apressar. Né? Tem dificuldade. Eu falei assim, você prestou atenção naquilo que você tem ouvido? Naquilo que você tem visto? Naquilo que você não curte, mas está curtido? Porque você não curtiu com o seu dedo, mas ele entrou na sua cabeça e passou para o seu coração. E aí quando a boca fala o que o coração está cheio. Que é de ódio. Há pouco tempo eu falava com uma pessoa sobre uma bênção que uma pessoa recebeu. E ela disse assim, eu não acredito que ela recebeu. Eu não acredito que ela conseguiu. Eu, como que você fala uma coisa dessa? Ela, estou sendo sincera, você não acredita. Eu falei assim, graças a Deus, nós temos um Deus que é todo poderoso e misericordioso. Não nos deixa na mão do homem. Porque é esse que está o nosso coração. Cheio de rancor, de ódio, de raiva. Orando a Deus, falando com Deus, mas sem a certeza de que está andando com Ele mesmo. Em Jonas nós vemos a falta de misericórdia. E nós queremos a misericórdia. Mas nem sempre nós temos a misericórdia. Nós vemos a falta de amor. Amor por um povo. Um povo que ele não conhecia. Como alguém pode amar a palavra de Deus? Deus mandar fazer e não fazer. É difícil para nós entendermos. Mas nós percebemos o quanto nós fazemos. E não percebemos. Nós não fazemos porque nós passamos por uma avaliação pessoal. De merecimento. A pessoa merece ou não merece. Eu faço ou não faço. Mas nós não passamos pelo crivo do amor verdadeiro. Que não é o amor sentimental. É o amor que o Senhor nos ensina. Amar além de quem é. Amar além da circunstância. Um amor que é de ordem e não é de um sentimento. A falta de perdão. Como nós precisamos de perdão. E como nós perdoamos pouco. Como nós temos dificuldade de perdoar. Às vezes a gente acha que nós idolatramos tanto a palavra perdoar do que propriamente ter uma atitude de perdão. Né? Porque é facinho falar de perdão. O que mais a gente escuta é falando sobre perdão. Mas o que mais a gente vê é a falta de perdão. O que mais nós vemos é a falta de misericórdia. Como nós temos visto isso? E aqui a gente vê que só o Senhor, Ele pode. Na passagem ali em Lucas 10, 40, Marta e Maria estão assentadas e Maria diz assim ao Senhor, Lucas 10, 40. Marta, andava distraída em muitos serviços e aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós ficamos assim, ansiosos. E aí nós estamos distante dele, porque nós estamos fazendo para ele, mas nós não estamos fazendo com ele. Então você está distante e precisa se aproximar. Quem trabalha precisa se aproximar. Mas quem serve ao Senhor está com ele, trabalhando e fazendo. Que essa é uma das dificuldades que nós temos. A dificuldade maior que nós temos é andar sobre a vontade de Deus. Para nós sabermos a necessidade que o Senhor tem. E se nós estamos nos apressando e aguardando e apressando, nós precisamos saber como que é o nosso trabalho. Se nós estamos trabalhando ou servindo. Porque trabalhar é fácil. Imagina que aqui nós temos uma fábrica aqui perto, que é a Panko.
Ela é um número bem grande de funcionários. Então o dono da Pamco sabe que tem muitos funcionários. Ele tem intimidade com todos eles. Mas ele sabe que eles estão trabalhando. Afinal de contas, o pão tem chegado à mesa. Está vendendo, ele tem recebido dinheirinho, não é? Tem recebido lucro, tem tido condições de pagar os funcionários. Então, o trabalho está sendo cumprido. Então, ele sabe que ele tem muitos funcionários. Ele sabe que lá tem muitos trabalhadores. Mas isso não quer dizer que ele tem intimidade com cada um deles. Que ele conhece por nome cada um deles. Isso não quer dizer que eles ali estão fazendo porque amam que o pão chegue à sua mesa e sustenta você. Eles estão fazendo porque eles precisam do salário deles. Eles estão fazendo porque eles precisam sustentar a casa deles. Eles estão fazendo porque eles precisam fazer a parte deles nessa terra. Na obra do Senhor não é diferente. Porque o Senhor, Ele fala na palavra dele que um dia Ele vai voltar. E aí nós vamos dizer, mas expulsei demônio. Fiz isso, faz aquilo, conta, né? Nós conhecemos essa palavra onde diz isso. Fiz tanta coisa e Jesus fala, aparta de mim que não vos conheço. Trabalhadores na obra. Faz. Fadiga, mas está só aguardando. Só aguardando a vinda do Senhor. Só aguardando a vinda do Senhor. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos andar com Deus de verdade. Nós precisamos aguardar e apressar. E apressar é fazer a vontade dele. Eu só posso fazer a vontade do Senhor se eu estiver sentada com Ele. Porque muitas vezes eu estar sentada ouvindo o Senhor, eu vou aprender muito mais do que se eu estiver trabalhando para o Senhor. É esse o cuidado que nós devemos ter. Como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e tudo que põe na minha mão eu faço um pouquinho mais, manda eu dar um passo, eu dou uns 15, só afoita, né, Gê? Atropelo. Sofri muito por causa disso na vida. A maturidade na vida da gente, ela vai servindo não só para ter ruga e cabelo branco, alguns para cair, né? Porque o meu tá caindo bastante. Engordar. A maturidade precisa, eu falei isso para minha irmã semana passada, ela precisa nos transformar também. Sair dessa meninice que nós vivemos. Precisamos viver melhor. E a maturidade me ajudou nisso. Eu tenho, por mais afoita que eu seja, ansiosa, e gosto de fazer, e lavo, passo, cozinho, e saio atropelando o meio mundo, como isso é triste. E é difícil a gente perceber o quanto a gente atropela as pessoas, porque a gente acha que a gente está certo, e você vai sofrendo, fazendo a obra do Senhor e sofrendo. Daí você percebe que você está trabalhando. Você está trabalhando, você está correndo. Será que é isso que o Senhor quer? Eu, ano passado, passei por uma dificuldade, e aí eu falei com o Senhor, mas eu estou trabalhando. Na verdade, eu estou trabalhando. Eu não estou servindo. Porque quando a gente serve, a gente precisa ter cuidado. Cada pessoa tem um ritmo, tem uma forma. A gente precisa aprender a não ser só fiscal de Jesus. Ele não precisa de nós, que os olhos dele alcançam muito além do que os nossos olhos alcançam. Nós somos cegos e não enxergamos o quanto nós somos falhos, mas só que nós achamos que nós sabemos avaliar, nós sabemos que nós podemos fazer, nós achamos que só nós conseguimos chegar, achamos que só nós podemos ter opinião, que só nós conseguimos ter opinião. Mas nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque nós estamos aguardando e apressando pela vinda do Senhor, orando, intercedendo, buscando a face do Senhor. Como isso é maravilhoso. Lá em Apocalipse 19, a palavra de Deus diz, aqui eu falei nessa primeira parte, sobre quando nós estamos nos apressando e não aguardando. E quando nós estamos nos embaraçando com as coisas dessa terra. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos nos embaraçar com as coisas. E o que mais nós vemos é nós embaraçados. Ai, se não fosse o Senhor para abrir os nossos olhos. Ai, se não fosse o Senhor para nos ensinar a orar e buscar verdadeiramente a face dele. Ai, o que seria de nós se ele não dissesse para nós que nós gastamos tudo o que nós temos com pão que perece? Ai de nós.
Quanto é maravilhoso ter os olhos abertos pelo Senhor. Aqui no 19, o 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E o que é esse linho? Puro e resplandecente. A próprio versículo responde na segunda parte. Porque o linho fino são as justiças dos santos. O Senhor está às portas. E nós temos visto isso. E este Senhor que vai voltar para nos resgatar, Ele vai receber uma igreja. Ele não vai vir para resgatar aquele que está triste, abatido, angustiado. Aquele que não conseguiu a casa. Aquele que está frustrado. Aquele que está reclamando porque o pastor não fez como ele queria. Aquele que o filho não fez como ele queria. O Senhor vai voltar para buscar uma igreja. E essa igreja que Ele vai voltar para buscar é uma igreja que está vestida de linho puro e resplandecente. E essa igreja que está vestida de linho puro e resplandecente é, aqui diz, as justiças dos santos. Quem são essas justiças dos santos? As justiças dos santos somos nós que buscamos a face do Senhor. É a igreja do Senhor. É a noiva limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se eu passar a minha vida reclamando, frustrada daquilo que eu não tenho e da igreja que não é como eu quero, eu vou ficar. Porque Ele não vai vir buscar um membro, Ele vai vir buscar uma igreja. A palavra dele é clara. Ele vai vir buscar uma igreja. Nós temos vivendo nos últimos tempos um período onde eu conversava com minha irmã e nós falávamos sobre isso. A igreja, a igreja Assembleia, né? A igreja protestante, ela é nova no Brasil. Tem só 100 anos. Quando você vê relação de história do mundo, história de outras coisas, você vê que ela tem pouco tempo. Né? Nós estamos, assim, em relação a algumas outras, engatinhando. Passando por momentos de muito costume, muitas outras coisas. Mas hoje nós estamos vivendo um outro tempo, que é um tempo de pessoas mimadas, que ainda não amadureceu, apesar desse evangelho já estar aqui há 100 anos. Abriu os olhos para nós, onde você pode ler esse evangelho em qualquer lugar. Em qualquer parede você vê um versículo. Até no braço dos outros está tatuado um versículozinho. Até no braço tem um versículo. Então a palavra do Senhor e a justiça, Jesus vai voltar para resgatar essa igreja. Uma igreja firme. Uma igreja que aprendeu a andar com Ele e estar com Ele. Uma igreja que serve Ele verdadeiramente. Nós temos visto nos últimos tempos um povo que muda de igreja como se mudasse de roupa. Reclama da igreja como se estivesse reclamando num balcão de uma doceria, que o doce veio torto. Uma igreja que está cheia de gente consumidora, que não demora para entrar com uma ação judicial de defesa do consumidor, né? Ou de, sei lá, qual é a ação. Uma igreja infeliz. Um povo infeliz. Não é uma igreja, mas são pessoas. E a palavra de Deus diz lá nas 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 estavam. As companheiras que estavam para levar o noivo, não era a igreja, eram as companheiras. E elas foram pegas de percebida, porque não estava com azeite. Nós temos que ter cuidado para não estar assim. Porque nós precisamos estar como o Senhor diz que nós devemos estar. Lá em Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Viver é um quebra-cabeça, irmãos. E viver é um quebra-cabeça. Não adianta eu saber todo o Salmo. Não adianta eu conhecer todo o Velho Testamento e não conhecer o Novo Testamento. Não adianta eu conhecer toda a palavra. Não adianta eu ler a Bíblia 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, e não praticar essa palavra. Eu não entender que a cada dia eu tenho sido transformada por esta palavra. E que Ele foi morto não para me dar uma igreja perfeita. Ele foi morto para que eu fosse transformada, para estar inserida dentro desta igreja imperfeita. Porque a igreja perfeita Ele vai vir
Ele já tem preparado para nós. Lá em 2 Timóteo 2:3-5. Tu, pois, sofre as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milite se embaraçem com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Qual tem sido a sua militância? Qual tem sido a sua militância? Qual tem sido a minha militância? Nesse mundo onde a circunstância tem nos engolido, onde as necessidades têm nos engolido, onde as informações fáceis têm engolido e cegado as pessoas, que está cheio de doutor por aí, cheio de doutor, está cheio de teólogo, está cheio de bons pastores, está cheio de bons irmãos, mas que na prática, quem é essa militância que eu faço e que você faz? Nesse mundo que nós estamos vivendo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, será que eu estou caminhando nesta vida, falando com Jesus, servindo ao Senhor verdadeiramente, ou estou trabalhando para Ele? Onde eu vou ser conhecida, mas o meu trabalho não vai ser reconhecido. Nós vivemos num mundo que tem trazido dificuldade para nós. Que verdadeiramente, ontem quando eu orava com minha irmã, nós chorávamos falando disso. Como nós precisamos e dependemos desse Deus. Nós não dependemos para que Ele nos ajude a abrir porta de emprego só, para ter saúde, restaure a nossa saúde. Nós não dependemos desse Deus só para que Ele faça aquilo que nós queremos, salve o nosso filho. Nós precisamos desse Deus para Ele abrir o nosso entendimento e verdadeiramente nós andarmos nos caminhos dEle, para orar, interceder, buscar a face dEle. Buscar a face dEle, ter paciência com o nosso próximo, ter amor com o nosso próximo, ter misericórdia com o nosso próximo, porque nós vemos o nosso irmão pecar e nós ficamos irados, com ódio, com raiva, porque o Senhor ainda não entrou com providência. Mas eu quero lembrar, para mim e para vocês, que este mundo jaz no maligno, e aqui quem vai resgatar vai ser o Senhor, e Ele não vai buscar gente raivosa, com ódio, falta de misericórdia. Ele vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esse é o Jesus que nós estamos nesta manhã para servir. Que Ele abra o nosso entendimento, que nós tenhamos misericórdia das pessoas, que nós verdadeiramente oramos e intercedemos, que cada intercessão Deus abra o nosso coração, quebranta o nosso coração, para servi-lo de todo o nosso coração. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Nesse momento eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Quero estar pedindo para o pastor Wagner estar orando pelo terno e dando as bênçãos apostólicas. Amém? Vamos à paz do Senhor. Vamos orar.